Olá, seja muito bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso básico de Price Action. E hoje aí nós vamos estar falando sobre gatilhos de entrada e filtros de entrada, ok? Gatilhos de entrada para quando você for tomar sua decisão aí e fazer uma operação, e filtros de entrada para você não operar, ok? Em determinados momentos. Perfeito? Bom, aqui já podemos ver vários gatilhos que eu já deixei aqui pré-definidos para estarmos falando sobre eles hoje, ok? Então podemos aqui ver que temos uma resistência. Perfeito, então temos aqui, eu dividi em quadrados aqui para poder aproveitarmos aí a nossa tela. E hoje nós vamos falar sobre 5 gatilhos, os 5 gatilhos que eu mais utilizo aí nas minhas tomadas de decisões, operando Price Action, ok? A gente opera retração de M5 e eu uso esses 5 gatilhos aí, pelo menos os que eu mais utilizo aí para poder estar fazendo as minhas entradas ou não entrando em alguma operação. Então temos o primeiro gatilho aqui, ok? Temos uma resistência. E temos aqui um gatilho. Bom, esse gatilho é muito fácil de ser compreendido. Essa vela aqui, ó, ela nasceu muito próxima aqui à nossa resistência. Então, se caso a vela vir aqui, ó, bater na nossa resistência, a gente não entra, né? Nesse caso aqui seria um filtro para não entrar nessa operação, porque além de termos aqui, ó, uma vela de força, uma vela anterior de força, a gente não entra aqui quando a vela nasce próximo à nossa resistência ou ao nosso suporte, ok? Lembrando que isso aqui é válido também para suporte, do mesmo modo. Eu não vou fazer nos dois, porque eu julgo que a aula vai ficar muito grande sem necessidade. É só você pegar tudo que está sendo aplicado aqui nessa resistência e aplicar também no suporte. Então passamos aqui para o gatilho 2. No gatilho 2 a gente já falou bastante sobre ele na aula de pullback, ok? E aqui no gatilho 2 a gente vai ter várias informações, vários outros gatilhos na verdade, né? Gatilhos de entrada e filtros de entrada, filtros para não entrar, ok? Para ser bem melhor entendido aí. Então a primeira coisa aqui que a gente observa é um pullback, ok? Nesse caso aqui, no caso dessa região toda aqui, ó, desse todo, aconteceu um falso rompimento, ok? Já concluído, aconteceu um falso rompimento, perfeito? Mas caso tenha nascido essa vela aqui, essa vela veio e rompeu, essa velinha rompeu a nossa resistência. O que a gente deve observar? Que eu falei na última aula? A vela de rompimento e se a vela rompeu a porcentagem adequada, a porcentagem que a gente julga ser adequada para ter um bom rompimento. Então, já olhando de cara aqui, a gente não viu um bom rompimento. Teve uma vela de força, ok, a vela não teve pavio aqui, ó, e mesmo se tivesse um paviozinho pequeno assim, estava valendo como vela de força, porém não teve aí um bom rompimento. Por quê? Porque aqui rompeu 45% e aqui ficou 55%, um exemplo. Não rompeu aí mais que 50% da vela, do corpo, entendeu, pessoal? Não do pavio, do corpo. Caso tenha algum pavio acima, a gente desconsidera aí o pavio. A gente só vai observar o corpo. Então, o corpo da vela não rompeu mais que 50%. Já foi aí, já descaracterizou aí a nossa entrada, ok? E mesmo se a vela tivesse nascido aqui, ó, que será a próxima coisa que a gente vai falar, e tocado aqui, a gente não entraria porque não rompeu mais que 50%. A segunda coisa, então a coisa 1 foi a vela que não rompeu. A segunda coisa que a gente deve observar é que a vela primeiro ficou de alta, ok? Depois desceu. Então, se caso essa vela
se caso essa vela viesse bater, a gente não entraria. Por quê? Porque não aconteceu o pullback. O que é o pullback? O preço rompeu e logo foi puxado de volta. Isso não aconteceu. O preço primeiro ficou de alta, perdeu essa força de alta e acabou ganhando força de baixa. Ok? Então a gente não entraria se essa vela também tocasse aqui. Eu indico pegar sempre na próxima vela do rompimento. Eu sempre trabalhei assim. Bom, mas tem gente que indica aí pegar na segunda ou na terceira vela também. Eu não aconselho. Porém, se você fosse pegar nessa vela aqui, você olhou ou teve o rompimento, aconteceu aqui essa velinha aqui e logo essa outra vela veio aqui tocar, a vela vermelha veio tocar, essa vela aqui, ó, veio tocar na nossa região. A gente não entraria. Por que a gente não entraria? Ó, aqui, ó, aula de padrões, padrão de reversão. Provavelmente essa vela aqui, ó, iria romper, ok? Foi o que aconteceu no nosso exemplo aí. Tivemos um padrão de reversão e a próxima vela rompeu. Então você não entraria comprado aqui, mesmo se tivesse a favor da tendência. Por quê? Porque aconteceu um padrão antes, ok? Perfeito? Então mais uma coisa aí. E o que a gente faria aqui para a gente dar uma entrada? Bom, essa vela aqui rompeu. Foi uma vela de força? Foi. Ok? Rompeu mais que 50%? Sim. Provavelmente uns 75%. Então, caso aconteça de a próxima vela vir bater de cara aqui, a gente efetua uma venda aí para 5 minutos. Esse caso aqui, de repente, esteja contra a tendência, mas de repente você esteja aí operando só suporte e resistência, não tem tendência, esteja lateralizado o movimento, você opera a favor aí desse falso rompimento, ok? Foi um falso rompimento, tentou romper, não conseguiu, bem provável que continue descendo o preço, ok? Então esse foi o gatilho aí para esse pullback aí. Bastante informação, né? Então se você achou muita coisa, retorne o vídeo e olhe quantas vezes for necessário. O próximo gatilho é um gatilho aqui de horário, ok? Ó, é bem importante você estar ligado aí nessa questão de horário. Então, se a vela, você tem aqui uma resistência muito forte, suponhamos que essa resistência aqui seja a melhor resistência que você encontrou no dia, perfeito? A sua vela vem bater aqui, iniciou meio-dia, exemplo, a sua vela iniciou meio-dia. Sua vela iniciou meio-dia e veio bater aqui, ó, meio-dia e 4. No último minuto você não entra, ok? Porque a gente precisa de tempo para essa retração acontecer. E se você faz uma operação meio-dia e 4 para o final da vela, que é meio-dia e 5, ok? Você está fazendo uma operação de 1 minuto e não uma operação de 5 minutos. Concorda comigo? De meio-dia e 4 até meio-dia e 5 minutos. Então é bem provável aí que essa vela esteja ganhando força nos últimos minutos e irá terminar assim, ó, romper a sua região. Agora, se a vela iniciou meio-dia e aconteceu que meio-dia e 2 ou até meio-dia e 1, essa vela bateu aqui, ó, na resistência, essa resistência forte, o que a gente faz? Efetua a venda aí para o final da vela de M5. Aí é bem provável que essa vela retraia e termine assim, ó. Por quê? Porque para a retração de M5 a gente precisa de ter tempo para a vela retrair, ok? Então no último minuto você não pega. Até meio-dia 1, meio-dia 2, meio-dia 3 você pega. Mais que isso você não pega. Ou pode até pegar até meio-dia e 3 e meio. Mas eu aconselho mesmo até meio-dia e 3. Até meio-dia e 3 você pega. Ou até meio-dia e 3, né? Ou até 3 minutos aí que a vela esteja iniciada, né? Iniciou meio-dia e 3. Iniciou meio-dia e 5.
Então, se iniciou meio-dia 5, meio-dia 8, você pode pegar, entendeu? Até 3 minutos que a vela esteja iniciada, você pode pegar. Perfeito? O próximo gatilho é o seguinte. Quando temos aqui, olha isso, olha essa estrutura aqui, ó. Se você analisar bem, com todas as informações que a gente já falou, analisar as velas, você vai entender que essas velas aqui não estão ganhando força, ó. Essa é menor que essa, que é menor que essa. Ok? Então essas velas aqui estão ganhando força. Ó, pavio na parte de baixo, tentou ficar de baixo, não conseguiu. Pavio na parte de baixo, tentou ficar de baixo, não conseguiu. Essa aqui já nasceu sem pavio, a vela de força. Olha só, bem provável que rompa a sua região e termine assim, ó. E te dê um loss aí. Então você não efetua compra, venda aqui, né? Nesse caso, na resistência, venda aqui. Agora olha essas daqui, ó. Ó, as velas estão diminuindo de tamanhos, ó. Cada vez menor o tamanho. Apareceu a velinha de baixo aqui. Estão diminuindo de tamanho. Olha aqui os pavios na parte de cima, ó. Tentou subir até aqui, ou tentou sua máxima até aqui, não conseguiu. Tentou sua máxima aqui, não conseguiu. Tentou sua... E assim por diante. Olha os pavios ficando maiores, ó. É bem importante observar os pavios, entendeu? Observe os pavios, que isso vai te ajudar muito aí para você estar entendendo se o gráfico está ganhando força ou perdendo força. Então aqui está perdendo força ou não está? Está perdendo força. Aqui a gente entraria aqui vendido para o final da vela de M5. Provavelmente daria uma retraída e terminaria assim, ó. Ok? Com esse paviozinho aqui você teria tomado um I. Então, ganhando força, a gente não entra. Olha só como é que esse ângulo aí está muito acentuado. Olha esse aqui como está menos acentuado, ó. Então velas perdendo força, gráfico perdendo força, a gente entra aí e faz a nossa operação. Esse foi o gatilho número 4. E o último gatilho, não menos importante, ok? Não menos importante. Suponhamos que tenhamos uma resistência e um suporte. O gráfico está lateralizado e você aí vai entrar aí operando suporte e resistência. Suponhamos que o gráfico está lateralizado e você vai operar aí suporte e resistência. Bom, se o gráfico iniciou aqui e o alvo dele será resistência, sempre será resistência. Se ele está aqui, o alvo dele será o suporte. Se ele está aqui no suporte, o alvo é resistência. Então, se o gráfico está em uma resistência, não conseguiu romper a resistência, provavelmente o alvo dele será o suporte. Se o gráfico está no suporte, provavelmente o alvo dele será a resistência. Isso aí é muito simples de se entender. Então, se o gráfico vem subindo, lembrando que o gráfico não sobe retinho assim, né? Ele vai fazendo, vem subindo a velinha de baixa, vai subindo, bateu aqui, a gente efetua a nossa operação, a nossa venda aí. E assim o gráfico vem descendo, bateu aqui, a gente efetua a nossa compra, ok? Agora, se o gráfico ele vem subindo aqui, né? Não é certinho, mas ele está em busca aí da resistência. Bateu na resistência aqui, a gente vai fazer o quê? Efetuar uma venda, perfeito, assim como no outro. Agora o gráfico desceu até aqui, fez um topo aqui, ó, um fundo aqui, perdão. O gráfico fez um fundo aqui e volta para testar a nossa resistência, a gente não entra. Por quê? Porque aqui, ó, os vendedores perderam força de venda e não conseguiram alcançar aí o suporte que era o alvo deles. Então, se eles não conseguiram alcançar o alvo, isso significa que os compradores estão muito fortes, entendeu? E esse ponto aqui indica que os compradores ganharam força e irá em busca aí da resistência ou provavelmente romper
aí, ó, a nossa resistência e dá um loss pra gente, entendeu? Então olha bem a estrutura. Deixa eu limpar aqui para ficar bacana. Olha bem a estrutura. O gráfico veio de cara, veio subindo, 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 bateu venda. Veio descendo, veio descendo, veio descendo, bateu compra. Perfeito? Subindo, bateu venda. Agora o gráfico chegou aqui, veio descendo, buscando o suporte, chegou no meio do caminho, fez esse fundo aqui, ó, indicando perca de força dos vendedores. Então, e vai em busca aí da resistência novamente. Olha só aqui, ó, buscou, acabou de buscar, já bateu uma vez, né? É como se fosse uma parede, você vai batendo, batendo ali até que se rompe, né? Bateu uma vez, veio buscar aqui novamente, não entre nessa operação, porque é bem risco aí de romper aí a sua resistência. Ok? Então esses foram os gatilhos aí de entrada e gatilhos aí para você não entrar. Perfeito? Espero que você tenha gostado aí dessa aula. É uma aula bem bacana aí, porque isso evita aí muito muito loss da gente e também dá bastantes oportunidades aí de entrada, se caso a gente esteja ligado aí nesses gatilhos. Perfeito? Então decore esses gatilhos aí, tira print, né? Reveja quantas vezes for necessário essa aula e esteja com isso aí bem afiado na sua mente, para quando você olhar no gráfico aí e ver logo de cara e poder identificar essas condições e estar aí efetuando as suas operações. Perfeito? Espero que você tenha gostado dessa aula aí e eu te aguardo lá na nossa próxima aula.